Boa noite. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Muito bom estarmos aqui mais uma vez. Nosso objetivo é sempre aquele que as irmãs já sabem, de adorar a Deus. Então, você está sendo convidado para participar conosco. Convide quem está próximo de você também para adorar a Deus conosco. Acomode-se aí. Convide quem está próximo. Vamos louvar a Deus, vamos adorar aquele que é merecedor do nosso louvor e da nossa adoração. Você pode enviar o seu pedido de oração, o seu agradecimento, para que nós incluamos aqui seus agradecimentos, seus pedidos também, para que nós apresentemos diante do altar do Senhor. Boa noite, irmão Marcos, seja bem-vindo. Se você quiser enviar o seu pedido após, ele só será incluso no final do culto, mas querendo enviar agora, pode fazer isso. Muito bom saber que os irmãos já estão aí do outro lado, entrando para participar do culto. Se você puder saudar com seu boa noite, fique bem à vontade. Convide outras pessoas próximas para participar com você. Ou envie esse link para conhecidos, amigos, vizinhos, enfim. Vamos divulgar a palavra de Deus através da rede social. Hoje estaremos pensando em como superar as lutas. Basearemos a nossa palavra em Salmo 42. Se você quiser já ir aí, separando a sua Bíblia, abrindo o Salmo 42. Boa noite, irmão Marcos. Muito bom saber que o irmão está aí. Deus abençoe. Bom saber que o irmão está aí em família, né? Irmã Márcia Letério, Deus abençoe. Muito bom contar com a participação da irmã Márcia de Moraes. Boa noite, irmã Neia. Deus abençoe. Bom saber que a irmã está aí do outro lado também participando conosco do culto. Já estamos com alguns pedidos aqui, alguns agradecimentos também. Se você quiser enviar os seus, fique à vontade. Caso você não envie agora, os seus só serão inclusos no final do culto. Boa noite, Rogério. Deus abençoe, meu irmão. Muito bom saber que vocês estão aí. Irmã Jaime Franklin, boa noite. Deus abençoe a irmã. Abençoe o pastor Jaime Franklin. Abençoe a irmã, sua família. Como já dissemos, estaremos pensando daqui a pouquinho, refletindo na palavra de Deus, sobre o tema Como Superar as Lutas, baseando-nos no Salmo 42. Se você já quiser ir abrindo a sua Bíblia, ok? Localizando o Salmo 42 na sua Bíblia, pode fazer isso. Amém, Rogério.
Bom saber que o irmão está agradecendo a Deus pela sua família, pelo seu trabalho, muito bom. Envie esse link para pessoas conhecidas, para que outros também sejam abençoadas com essa palavra de Deus, para que outros também participem das orações conosco. Se você quiser enviar seu pedido, pode fazer isso agora, seu agradecimento também. Daqui a pouco estaremos orando ao Senhor, incluindo as suas solicitações, os seus agradecimentos no altar do Senhor. Vamos então orar, irmãos queridos. Vamos então falar com o nosso Deus. Você está convidado, nesse momento, a curvar a sua fronte. Antes de nós começarmos a orar, eu sempre faço menção dos agradecimentos e dos pedidos que temos aqui em mãos, tá bom? Nós temos aqui a irmã Lúcia, que está lá em Portugal, e ela agradece a Deus pela bênção recebida. O seu filho já tem lá a moradia certa, né? A irmã Lúcia está lá em Portugal visitando seus filhos, então está agradecendo porque o seu filho já tem moradia certa, residência certa. A irmã Lúcia ainda pede que nós oremos, né, ao Senhor pela proteção dos profissionais que estão na linha de frente nessa pandemia. Então vamos orar pelos profissionais, por todos aqueles que trabalham nos hospitais. Vamos orar também pelas famílias da igreja e pelo Brasil. Esses são os pedidos da irmã Lúcia. Boa noite, irmã Cidileia. Deus abençoe a irmã, a sua família também. A irmã Lene agradece pelas bênçãos e ela pede por um casal de amigos. Então, vamos, desde já, não é? Memorizando esses pedidos para colocarmos diante de Deus. A Thelma agradece a Deus pelas orações da igreja em favor da Elma e da Laiane. Elma e Laiane é sobrinha e Elma é a irmã Thelma. Então, ela também agradece, né? E agradece pelo Rogério e pelo Max, seu esposo, seu filho, né? E pede pela sua irmã chamada Lúcia. Então, a irmã Thelma faz esses pedidos. A Socorro agradece a Deus pelas orações, pela família da Júlia. A família da Júlia já está melhor, graças a Deus, e ela pede oração pelas famílias da igreja e pela sua família também. Vamos agradecer também, irmãos, a Deus, porque a dona Deise é a mãe da Simone, não é Simone? A dona Deise é aquela pessoa por quem nós temos orado já desde a semana passada, e a dona Deise, ela fez um procedimento cirúrgico e ela já está em casa, né? Já teve alta, já voltou para casa, graças a Deus por isso. O Rogério, ele está pedindo oração pelo senhor Josias, que trabalha com ele, né? Um companheiro seu de trabalho. Então, vamos orar pelo senhor Josias, companheiro de trabalho do Rogério. A irmã Cidileia agradece a Deus pela sua família. Vamos orar sim, irmã Cidileia, pela sua família. E a Liliane agradece a Deus pela nossa família, pela família pastoral. Então vamos orar, irmãos. Feche seus olhos aí, curve sua fronte. Vamos falar com Deus agora. Vamos lá. Deus amado, nós queremos te agradecer nesse momento
porque o Senhor tem cuidado de nós, porque o Senhor tem estado conosco. Muito obrigado, Senhor Deus, pela tua proteção, pelo teu amparo. Nesse momento, Pai, nós queremos louvar o Senhor por esse momento de culto. Queremos, Pai, agradecer-te por essa oportunidade e apresentamos ao Senhor, Pai, os agradecimentos, Senhor Deus, pela dona Deise, que já está de alta. Pai, a tua igreja orou por ela na semana passada. Ela já teve alta, já voltou para sua casa, para a felicidade nossa, para a felicidade também da família dela. Muito obrigado, Pai, pela melhora da dona Deise. Continue cuidando da vida dela, Pai. Nós queremos também apresentar ao Senhor a vida da Lúcia, Pai, nossa irmã, que está lá em Portugal visitando seus filhos. Ela agradece ao Senhor porque o seu filho já tem uma moradia certa lá em Portugal. Pai, muito obrigado por essa bênção que o Senhor concedeu a ele. E ela pede também, Pai, que o Senhor esteja protegendo essas pessoas, esses profissionais, lá em Portugal e aqui também, que estão à frente, ó Pai, nessa pandemia, Pai. Que o Senhor esteja abençoando esses profissionais, Pai, que trabalham na área de saúde, e aqueles também que não são da área de saúde, mas que trabalham, Senhor Deus, no ambiente onde se cuida de gente enferma, Pai. Que o Senhor esteja abençoando essas pessoas. Ela pede também pelas famílias da igreja, ela pede pelo nosso Brasil. Que o Senhor esteja, Pai, alcançando e abençoando o nosso Brasil. Pai, a irmã Lene pede ao Senhor, ela agradece primeiramente pelas bênçãos recebidas, pelas bênçãos que a sua família tem recebido, e ela pede, Senhor Deus, por um casal de amigos, que o Senhor esteja abençoando esse casal de amigos da irmã Lene. A Thelma agradece a igreja, Senhor Deus, pelas orações em favor da Elma, em favor da Laiane, Pai. E ela agradece também pelo seu esposo Rogério, pelo Max, e ela pede pela sua irmã, pela Lúcia, Senhor Deus. Atende os pedidos da tua serva em nome de Jesus. Senhora Socorro agradece ao Senhor pelas orações, pelas famílias, pela família da Júlia, Senhor Deus. Muito obrigado, porque a tua igreja orou pela família da Júlia e pela Julinha também. E a Julinha, Pai, a Júlia, sobrinha da Socorro, já está melhor juntamente com a sua família. Pai, a Socorro também pede oração pelas famílias da igreja. Abençoa as famílias da igreja. Ela pede também pela sua própria família. Pai, abençoa a família da Socorro. Obrigado, Pai, pela vida da família da irmã Cidileia, Senhor Deus. E ela pede que o Senhor esteja... Ela agradece pela sua família, Pai. Abençoe essa família e muito obrigado, Pai, pela existência dela, dessa família da irmã Cidileia, em nome de Jesus. A Liliane agradece, Senhor Deus, pela nossa família, pela família pastoral, pelo nosso filho, que o Senhor esteja cuidando de nós, e muito obrigado, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. O Rogério, Pai, pede pelo Josias, pelo seu companheiro de trabalho, Senhor Deus. Abençoa a vida do Josias, que a tua mão de poder esteja sobre ele, Pai. Nós oramos, já agradecendo, em nome de Jesus. Amém. Queridos, como eu havia falado, nós vamos pensar nessa noite a respeito do tema como superar as lutas, baseando-nos no Salmo 42. Então, abre a sua Bíblia aí no Salmo 42. Enquanto você abre a sua Bíblia, nós vamos mais uma vez ouvir esse louvor para que você localize aí essa referência bíblica. Salmo 42. Como superar as lutas? Vamos pensar, vamos aprender com o salmista como superar as lutas. O salmista deparou-se com uma luta nesse episódio, nessa referência bíblica, e ele então nos ensina como lidar com as lutas. Ele foi um ser humano como nós, mas foi um ser humano orientado por Deus, inspirado por Deus, e ele também nos dá esses ensinamentos. Oi, Tânia, boa noite. Bom tê-la conosco. Deus abençoe a sua família. Serginho, o esposo, Thaís, o Renato também, o esposo da Thaís. Deus abençoe. Irmã Socorro, Maria França, Deus abençoe a irmã. Deus abençoe a família.
Então vamos lá, Salmo 42. Abra aí a sua Bíblia e permita que alguém que esteja ao seu lado, que não possua a Bíblia, leia com você o texto. Salmo 42. Vamos lá então, Salmo 42. Vamos lá, Salmo 42. Vamos ler a palavra de Deus. Diz assim, exatamente como esse louvor estava falando, né, cantando para a gente. Diz assim, como a corça anseia por águas correntes, assim a minha alma anseia por ti, ó Deus. Versículo 2, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? 3, minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite, pois me perguntam o tempo todo, onde está o seu Deus? Quando me lembro dessas coisas, choro angustiado, pois eu costumava ir com a multidão, conduzindo a procissão à casa de Deus, com cantos de alegria e com ação de graças entre a multidão que festejava. Versículo 5. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que você está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. A minha alma está profundamente triste, por isso de ti me lembro desde a terra do Jordão, das alturas do Hermon, desde o monte de Mizar. 7. Abismo chama abismo a rugir das tuas cachoeiras. Todas as tuas ondas e vagalhões se abateram sobre mim. Concede-me, Senhor, o seu fiel amor de dia, e de noite esteja comigo a sua canção. É a oração ao Deus que me dá vida. Versículo 9. Direi a Deus, minha rocha, por que te esqueceste de mim? Por que devo sair vagueando e pranteando, oprimido pelo inimigo? Até os meus ossos sofrem agonia mortal quando os meus adversários zombam de mim, perguntando-me o tempo todo, onde está o seu Deus? Versículo 11. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que você está assim tão perturbada dentro de mim? Pois ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Deus, o meu Salvador e o meu Deus. Boa noite, irmã Lúcia. É bom tê-la conosco, diretamente lá de Portugal. Deus abençoe. Vamos lá, queridos. Como eu já disse para vocês, boa noite, Maelma, bem-vinda. Como eu já disse para vocês, nós estaremos pensando, não é? Pensando a respeito do tema como superar as lutas. E já vimos que o salmista, ele estava passando por uma luta aqui nesse versículo, quando ele registrou esse salmo. E nós vamos aprender, então, com a sua experiência, a como podemos, como superar essas lutas. Vamos lá, então. Vamos entender o que estava acontecendo neste salmo. Primeiramente, eu quero dizer para você que esse salmo foi composto pelos filhos de Coré. A maioria dos salmos, né, foi composta por Davi. Mas esse salmo é um salmo que foi composto pelos filhos de Coré, ou filhos de Corá, não é? Então, é um salmo de lamentação. E, consultando aqui alguns comentários bíblicos, a Champlin afirma que esse salmo é uma oração pedindo cura. O autor desse salmo deseja caminhar até a casa de Deus em peregrinação, junto com seus irmãos, mas ele estava sendo impedido por uma enfermidade. Então, grave isso aí na sua mente. O autor estava tendo uma enfermidade e ele estava querendo ir à casa de Deus. Só que ele não podia ir à casa de Deus na companhia dos seus irmãos, em grupo, não é? Em grupo, caminhando pelas ruas até a casa, até o templo do Senhor. Então, ele não estava podendo por conta de uma enfermidade. É bom a gente lembrar também que ele morava lá no extremo norte da Palestina
e tinha que caminhar até Jerusalém, onde ficava o templo. Então, a enfermidade existente o impedia de fazer o que ele mais queria. Sabe o que ele queria? Ele queria o que a gente quer hoje. Ele queria, mas não podia ir ao templo adorar a Deus presencialmente. Essa era a vontade do seu coração, de estar no templo adorando a Deus. Boa noite, irmão Ambrosio. Deus abençoe. Muito bom saber que o irmão está aí. Então, querido, vamos lá. Veja qual foi a situação vivida por ele. Primeiro, eu destaco o Salmo, o versículo 3 do Salmo 42, né? Eu destaco esse versículo 3 que diz assim, ó: minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite, pois me perguntam o tempo todo, onde está o seu Deus? Podemos perceber, então, por esse salmo, que ele estava bastante triste, porque ele até estava sendo questionado a respeito de Deus, não é? Onde está Deus quando as coisas ruins acontecem com um servo dele? Algumas pessoas perguntaram, onde está Deus diante dessa pandemia? Onde está Deus diante de tudo isso? Deus nunca deixou de ser Deus por causa das lutas que vêm até nós. Aliás, ele nunca prometeu que nós não teríamos lutas aqui nesse mundo. Ele nunca prometeu que nós estaríamos isentos das adversidades aqui nessa nossa caminhada terrena. Jesus disse assim, olha, no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, se alguém está decepcionado com Deus por causa das lutas que está enfrentando, na verdade, essa pessoa não conhece o Deus da Bíblia, porque Jesus nunca prometeu que nós estaríamos isentos das lutas. Mas vamos lá, vamos aprender, então, refletir, e vamos aprender com o salmista o que a palavra quer nos ensinar nessa noite. Primeira lição que eu tiro aqui nessa noite, que eu aprendo e gostaria que você também refletisse comigo. Primeira lição, ó. As dificuldades mostram que o homem necessita de Deus. Vou repetir para você. As dificuldades mostram que o homem necessita de Deus. Versículos 1 e 2 dizem assim: como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Não é? Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Então, nesses primeiros versos, o salmista mostra-se emocionado com a possibilidade de visitar o templo onde ele adorava a Deus. Para tanto, ele compara o seu anseio, a sua vontade de ir ao templo, estar adorando a Deus, não é? Com o desejo da corça que vive naquele semideserto de Israel. Ou seja, ele diz o seguinte, olha, da mesma forma que a corça, aquele animal que corre muito e, portanto, quem corre muito, sua muito, é muito mais necessitado de água do que quem é sedentário. Então, assim como a corça, que é um animal veloz, que corre muito, assim como ela anseia por águas para sobreviver, a minha alma também tem sede de Deus. Então, ele traçou esse paralelo, não é? Expondo a necessidade que o seu coração tinha de estar na casa de Deus, mas naquele momento não podia, porque ele estava passando por uma enfermidade. E a gente, às vezes, no momento de tristeza, quando a gente passa por momentos assim difíceis, adversos, por vezes a lágrima vem aos nossos olhos, dependendo da profundidade do problema, né? Dependendo da gravidade dessa adversidade. Então, nas horas tristes, o salmista liberava as lágrimas, mas ele se fortalecia com lembranças alegres. Ele chorava, sim, mas quando ele começava a chorar, ele se fortalecia com lembranças alegres. Vejam o versículo 4 de Salmo 42, leia comigo aí, você que está com a sua Bíblia na mão, diz assim, ó, quando me lembro dessas coisas, o salmista está falando, quando me lembro dessas coisas, versículo 4, quando me lembro dessas coisas, choro angustiado, pois eu costumava ir com a multidão
conduzindo a procissão à casa de Deus, com cantos de alegria e de ação de graças, entre a multidão que festejava. Sabe do que o salmista lembrou? Ele estava enfermo, já disse, pedindo a Deus uma cura, segundo os comentaristas, né? E então ele começou a ficar triste e a chorar, mas ao mesmo tempo, para refazer então a sua alegria, para restaurar a sua alegria, ele começou a lembrar dos bons momentos. Ele se lembrava de quando ele ia à casa de Deus, junto com os seus irmãos, a caminho do templo, com cantos de alegria e com ação de graça entre a multidão que festejava. É assim que diz o texto. Então, uma lição, né? Um ensinamento as dificuldades mostram que o homem necessita de Deus, mas o salmista também ensina para a gente que quando nós estivermos tristes, uma boa saída é lembrarmos das coisas boas, dos bons momentos. Sabe por quê? De acordo com um filósofo alemão chamado Schopenhauer, as boas lembranças são capazes de moldar experiências e de mudar a percepção da realidade. Ela nos dá um novo ânimo, porque podemos estar tristes, mas quando lembramos de momentos alegres, das alegrias que Deus já nos proporcionou, dos momentos bons que já vivemos, somos alimentados pelas boas memórias, pelas boas lembranças, e isso nos fortalece para seguirmos adiante. Então, uma das formas de nos fortalecermos nos momentos difíceis é nos recordando de bons momentos vividos no passado. Eu não sei se você já se deparou com essa situação, mas eu creio que sim. Às vezes você está vivendo um momento não muito bom, e aí você começa a lembrar de coisas boas que aconteceram. E aquelas coisas boas, claro, não resolve o problema, mas te encoraja a seguir adiante. Você percebe que da mesma forma como no passado você viveu momentos alegres, você pode voltar a revivê-los, porque a vida é assim, ela é feita mesmo de altos e baixos. E os especialistas nesse assunto dizem que o ser humano é construído a partir de lembranças. Então, ele deve ter coisas boas para lembrar. É como se fosse um depósito de memória afetiva. É fazer coisas boas, ter bons momentos, porque essa memória de coisas boas, lembranças afetivas, ela vai nos sustentar quando a gente estiver passando por uma luta muito grande. Então, o ser humano é construído a partir de lembranças. Por exemplo, você já lembrou de alguém ou de um momento agradável sentindo o cheiro de um perfume? Acho que sim, não é? Você já lembrou de alguém ao ouvir uma música que num determinado momento te lembrou um momento agradável que você passou? Também acho que sim, não é? Você já lembrou, as paisagens também possibilitam isso, objetos, não é? Você, quando olha para o objeto, diz assim, puxa, isso aqui me lembra alguém, e te traz à memória boas lembranças. Então, é a partir desse acúmulo de experiências que vamos construindo quem somos e firmando laços com quem nos cerca. E aí, quando o momento ruim vem, a gente, claro, se abate como seres humanos normais que somos, mas essas boas memórias, boas lembranças, elas então amenizam a dor. Bom dia, irmã Eliane, Deus abençoe, muito obrigado pela presença da irmã, pela participação da irmã, muito obrigado. Então, sabe, e tudo isso que o salmista ensinou para a gente, toda essa coisa de trazer à memória bons momentos para superar as dificuldades, Jeremias também vai comprovar isso, ou vai ratificar, confirmar isso, quando ele fala lá em Lamentações 3, de 21 a 23, veja o que diz. Todavia, lembro-me do que pode me dar esperança. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã, e grande é a tua fidelidade. Então, Jeremias,
quando ele também passava por maus momentos, ele dizia assim, ó, quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. Lamentações 3, de 21 a 23. E é exatamente o que o salmista fez nesse verso, não é? Quando ele estava no momento adverso, nesse texto que nós lemos, quando ele estava no momento adverso, quando ele esteve no momento difícil, ele começou a lembrar dos momentos em que ele caminhava para a casa de Deus com os seus irmãos, cantando pelas ruas, né? Cantando louvores a Deus até chegar o templo. São essas boas recordações que nos fortalecem também, não é? Vamos lá. Qual é a segunda lição que nós aprendemos aqui com esse salmo, com o salmista, não é? Vamos lá. A gente supera as lutas não permitindo que a tristeza aniquile a nossa fé. A gente supera as lutas não permitindo que a tristeza aniquile a nossa fé. Nova Maiara, Deus abençoe a irmã, Deus abençoe a Maiarinha também, a gente está com saudade, né? Deus abençoe a Maiara, viu? E a irmã também. Então, a gente supera as lutas não permitindo que a tristeza aniquile a nossa fé. Ficar triste é coisa de ser humano. Ficar triste é coisa de ser humano. Quem não fica triste tem algum problema, não é? Nesse mundo, a gente tem alegrias e tristeza. Então, só não podemos permitir que a tristeza aniquile a nossa fé. Veja o que diz o versículo 5 desse Salmo 42. Você está com a sua Bíblia aberta aí? Leia o versículo 5 comigo. Diz assim, ó. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que você está tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus. Ponha a sua esperança em Deus. Perceberam? Você já sabe, não é? O salmista estava triste porque estava passando um momento de enfermidade, de dificuldade. O que ele mais queria era estar na casa de Deus, só que ele não podia. E então a sua alma começou a ficar abatida. E quando ele se deu conta disso, ele começou então a lembrar das coisas, das boas memórias do passado, para se fortalecer, para se revigorar. E quando isso foi então amenizando a sua dor, ele então começou a lembrar, não é? Começou a lembrar e a nos ensinar que ele não podia permitir que a tristeza dele aniquilasse a sua fé. Em relação a nós, o nosso pensamento também deve ser o mesmo, não é? O momento do salmista era de luta e abatimento. Qualquer pessoa normal fica abatida quando se depara com momentos profundamente adversos. Essa era a situação daquele homem de Deus. Como é a nossa também, de vez em quando, como pode ser a sua agora? Eu andei conversando com algumas pessoas que eu conheço, e há pessoas que nesse momento de pandemia têm ficado muito abaladas e que qualquer situação difícil se potencializa nesse momento. O que eu quero dizer com se potencializa? Qualquer coisa pequena se torna enorme nesse momento de luta. Então, há pessoas ficando desesperadas por conta das muitas dificuldades acumuladas, e por causa disso, essas pessoas estão com o nervo à flor da pele. E a gente entende, o momento mesmo é de luta, mas eu quero dizer para você que você fale a mesma coisa que o salmista falou, não é? Nesse texto, ó. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que você está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus. Ponha a sua esperança em Deus. O salmista não negou a sua realidade, de fato ele estava com dificuldades, e nós enfrentamos dificuldades também, mas ele conversou consigo mesmo. E dizendo de uma forma bem popular, ele conversou com seus botões e perguntou: por que você está tão abatida, minha alma? Não é? Às vezes precisamos fazer como salmista, conversar com os nossos botões e nos conscientizarmos do nosso real estado emocional. Já disse, ficar abatido não é vergonhoso. Seres humanos normais ficam sim abatidos, ficam sim preocupados, mas essa preocupação não pode permitir que a nossa fé se aniquile.
não pode permitir que deixemos de crer em Deus. E aí o salmista, então, lá no versículo 8, o que ele faz? Ele busca Deus em oração. Veja qual foi a oração dele lá no versículo 8 desse Salmo 42, diz assim, ó: conceda-me o Senhor o seu fiel amor de noite esteja comigo a sua canção, é a minha oração ao Deus que me dá vida. Percebem a oração do salmista? Conceda-me o Senhor o seu fiel amor de noite esteja comigo a sua canção, é a minha oração ao Deus que me dá vida. Percebe como lutas são comuns às pessoas, não somente hoje, mas também no tempo do salmista, mas o mesmo Deus que cuidou do salmista também cuida de nós ainda hoje. É por isso que nós nunca podemos deixar de crer, nunca podemos deixar que as nossas tristezas, não é? Que as nossas tristezas aniquilem a nossa fé. Terceiro destaque que eu quero fazer nessa noite, que a gente aprende com o salmista nessa noite. Olha, nessa vida, nada dura para sempre. Ou, se você preferir, nessa vida tudo passa, não é? Então, nessa vida nada dura para sempre, ou tudo passa. Versículo 11, veja o que o salmista diz lá no versículo, diz assim, ó: por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que você está tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Percebem esse trecho que ele coloca aqui, ó? Pois eu ainda o louvarei. Em outras palavras, ele estava triste, sim, mas ele disse, olha, eu estou triste agora, mas eu ainda hei de me alegrar. Eu ainda o louvarei. Esse momento vai passar. Aquilo que o meu coração mais anseia, eu vou ter, porque esse momento Deus vai me conduzir e vai passar. E daqui a pouco eu estarei fazendo aquilo que eu mais quero. E o que era mesmo que ele mais queria, você já ouviu, né? Eu falar nessa noite. Ele queria estar na casa de Deus, junto com os seus irmãos, junto com o povo do Senhor, sendo que nós também queremos, só que nós hoje temos a noção da onipresença de Deus. Para ele, esse tipo de teologia, o tipo de conceito teológico ainda não era tão claro. Deus veio se revelando à humanidade de maneira paulatina, se revelando aos poucos. O povo do Velho Testamento ainda não tinha uma consciência muito plena da onipresença de Deus. Em alguns momentos eles acreditavam dessa forma, em outros não tinham isso muito bem definido, mas nós sabemos que mesmo em casa, cultuando hoje das nossas casas, não deixamos de estar em comunhão com Deus, não deixamos de estar plenos como família de Deus, porque o templo hoje, o templo do Espírito Santo hoje não são mais 4 paredes. As 4 paredes são importantes, sim, para que a gente se reúna lá, aprenda lá, mas saia de novo para servir. Mas Deus nos deu agora, nesse tempo moderno, né? Deus nos deu essa possibilidade de termos uma igreja sem ser nas 4 paredes. Estamos nos alimentando através desse mundo virtual, mas a mensagem do Senhor continua real, mesmo que o ambiente seja digital. Hoje podemos chamar a igreja de igreja digital, igreja virtual. Virtual não que não exista, mas virtual porque não está reunida no espaço físico. Ela está reunida pelo Espírito Santo de Deus, sendo lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Eu estou igual ao salmista. Eu quero muito estar no templo. Eu quero muito. Fico perguntando, mas Senhor, quando é que tudo isso vai ser possível, sem que a gente se sinta ameaçado, sem que tenha que melindrar ninguém, dizendo, olha, você não pode entrar, você pode, você não pode, você pode, você não pode. Quando é que a gente vai poder fazer tudo isso, desfrutar de tudo isso de novo, como a gente fazia antes? Também estou igual ao salmista, não é?
Mas também sei que tudo isso vai passar, queridos. E também sei que temos muito que aprender com esse momento. Sabe por quê? Muitas coisas que nós tínhamos no passado não valorizávamos tanto. Agora nós estamos aprendendo e entendendo como são importantes algumas coisas que nós não valorizávamos quando tínhamos assim de maneira fácil no passado, não é? Então, estarmos juntos com as pessoas que nós amamos, abraçar as pessoas que despertam em nós afeto, tudo isso é muito importante. Mas vamos aprender com esse momento, vamos aprender com o salmista, né? Todos esses momentos nos ensinam. E vejam como o apóstolo Paulo, lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 17, ele vai confirmar isso. O apóstolo Paulo fala assim, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna e tem mais valor do que todos eles. Eu vou repetir para você, o apóstolo Paulo falando, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que tem mais valor do que todos eles. Ou seja, em outras palavras, nenhuma luta que venhamos ter aqui pode ser comparada com a glória que há de ser revelada, com o lugar que Deus tem preparado para nós. Então, Paulo está dizendo, não é? Estão produzindo para nós uma glória eterna que tem mais valor do que todos esses momentos que vivemos aqui. Então, querido, como superar as lutas, não é? Como superar as lutas? Só para você recordar comigo. Supera essas lutas sabendo que as dificuldades mostram que o homem necessita de Deus. O homem e a mulher, né? O ser humano necessita de Deus. Então, como superar as lutas? Superamos as lutas não permitindo que a tristeza aniquile a nossa fé. Nós também superamos as lutas assim, não é? Não permitindo que as tristezas aniquilem a nossa fé. Como superamos as lutas? Aprendendo ou recordando que nessa vida nenhuma luta dura para sempre. Nenhuma luta dura para sempre. Todas elas vão passar. As lutas vão passar. E nós vamos ter momentos de lutas, mas também momentos de refrigério, não é? E quando partirmos daqui desse mundo, porque ninguém aqui vai ficar para semente, aí sim, aí o nosso gozo será eterno, a nossa alegria será eterna. Então, querido, quero convidar a você a conversar com os seus botões, a falar assim para você mesmo, quando você estiver muito triste, fale com seus botões, fale com a sua alma, fale assim com você mesmo, Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que você está tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus. Ponha a sua esperança em Deus. Amém. Tá bom, querido? Que o Senhor abençoe a sua vida, tá bom, querida? Tenha sempre isso em mente. Tenha sempre isso em mente. As lutas vêm, mas elas vão. Deus está sempre ao nosso lado. Que Deus te abençoe. Que Deus dê a você sabedoria, não é? Sabedoria e maturidade para enfrentar essas lutas de cabeça erguida, crendo naquele que é o Todo-Poderoso. Crendo naquele que é o Todo-Poderoso. Amém? Eu vou orar por mais alguns pedidos que chegaram aqui às minhas mãos. Tá bom? Temos um pedido aqui do irmão Marco Eletério. Temos um outro pedido aqui da irmã Liliane. Vamos orar então? O irmão Marco Eletério pede
que oremos pelo Rodrigo, né, pela saúde do Rodrigo. O Rodrigo tem estado com resfriado e que nós oremos pela vida do Rodrigo. A Liliane pede que nós oremos pelo Brasil, pelos profissionais de saúde, pelos enlutados. Vamos falar com Deus agora? Vamos lá? Mais uma vez, Senhor Deus, estamos na Tua presença e queremos, Senhor, te agradecer por esse culto, quando a Tua palavra ela veio encorajar o nosso coração nessa caminhada. Que o Senhor esteja abençoando, Pai, cada um de nós. Nessa hora, Senhor Deus, nós queremos colocar diante do Senhor o pedido do irmão Marco Eletério. Ele suplica pelo Rodrigo, pede que o Senhor cuide do Rodrigo nesse momento, ó Pai, de resfriado, nesse momento em que ele não está muito bem de saúde, que o Senhor cuide da vida dele, Pai, em nome de Jesus. E também, Pai, apresentamos ao Senhor os pedidos da irmã Liliane. Ela pede pelas nossas autoridades, Pai, pelo nosso Brasil. Que o Senhor esteja dando sabedoria à nossa liderança nesse momento, onde nós precisamos tanto que elas se entendam, Pai, que elas tenham somente uma diretriz para seguir no mesmo rumo. Pedimos, ó Pai, também pelos profissionais de saúde, esteja abençoando, Pai, os profissionais de saúde, os médicos, os enfermeiros, aquelas pessoas que atuam também nos hospitais, Pai, enfim, administrativos, enfim, todas essas pessoas. Pedimos por aqueles, ó Pai, que estão nas funções também mais arriscadas, você esteja cuidando de cada um, em nome de Jesus, Pai. E colocamos também no Teu altar as famílias enlutadas, Senhor Deus. Você esteja confortando cada coração e que essas pessoas tenham o bálsamo do Teu Espírito para suavizar a dor da perda de entes queridos, Pai. Muito obrigado mais uma vez por tudo, em nome de Jesus. Amém. Querido, eu quero agradecer por você ter estado conosco. E mais uma vez eu quero pedir a você, compartilhe esse link com outras pessoas, para que elas ouçam também essa mensagem. Se você ainda não assinou o meu canal lá no YouTube, passe lá, inscreva-se lá no meu canal, curta, ative o sininho para que você receba vídeos novos quando forem enviados para lá, porque você ativando o sininho, toda vez que surgir um vídeo novo, você será avisado, tá bom? Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado mais uma vez. Um grande abraço. Que o Senhor abençoe a sua família.